Você já passou pela frustração de estar preenchendo um formulário longo, gigantesco, e na hora de salvar, ser jogado para a tela de login porque sua sessão expirou? Ou então, como dev, já apelou para criar aquele token que vale 30 dias, que vale 1 ano, que vale 100 anos, só para o seu usuário não reclamar e acabou abrindo uma brecha de segurança enorme mesmo sem perceber? Aliás, se o seu sistema usa JWT com validade longa, você provavelmente já tem uma falha de segurança em produção. Então esse vídeo aqui é para você. No vídeo de hoje, vamos entender o padrão de Refresh Token, como criar um fluxo onde o seu Access Token é curto e seguro, mas o usuário continua logado de forma transparente por um tempo bem mais coerente com a rotina que ele usa aquele sistema. Então já aproveita para clicar no botão de like antes que sua sessão aqui do YouTube caia, que o vídeo já vai começar. Olá, devs! Eu sou Bernardo Lobato e hoje vamos seguir no nosso caminho de autenticação e especialmente autorização, falando sobre um pattern muito conhecido para quem já deu suas voltas ali pelo mundo do ALF, os Refresh Tokens. Esses são padrões ou componentes que permitem que um Access Token seja renovado e dessa forma possa manter uma vida curta de maneira mais segura, mas a gente chega lá já já. Só lembrando brevemente, um Access Token é um tipo de string que permite que tenhamos acesso a recursos protegidos e existem diversas formas de criar e validá-los, que eu falo nesse vídeo aqui no card. Já pode deixar numa nova aba para assistir assim que esse aqui acabar, fechou? Mas para começo de conversa, por que eu quero um token de curta duração? Não seria mais fácil ter meu token com a maior duração possível para o meu usuário não ficar o tempo inteiro logado? Resposta curta e simples, não. Como sempre, vamos fazer um exemplo um pouco mais exagerado, mas nesse caso nem tanto, porque eu já vi isso acontecer por aí mais do que eu gostaria. Imaginemos um token JWT que tem a validade de 1 ano completo. Esse modelo de token, conforme já vimos, é um token autocontido, mais um link aqui no card, que deve ser enviado em todas as requisições que precisam ser autorizadas no endpoint protegido. Isso significa que ele vai passear por log de servidores, pode ficar logado no navegador, dependendo da estratégia de armazenamento, perdido em algum console.log e por aí vai. Além disso, se o usuário estiver numa rede corporativa, numa VPN, esse token vai trafegar por servidores que a gente nem imagina, desde load balancer até serviços de nuvem. Acho que já me fiz entender, certo? Se o seu token dura 1 ano e ele vai sendo exibido por todas essas etapas, por todos esses lugares, e alguém mal intencionado tem acesso a esses servidores, a esses logs, em qualquer dessas etapas, essa pessoa vai ter 1 ano para usar esse token tranquilamente, como no caso de token ao portador, ou bearer token, dentro das requisições mal intencionadas, pois a gente não pode revogá-lo, como a gente já viu. O JWT é stateless, mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Acho que uma analogia interessante aqui é mais seguro a gente pensar no Access Token como um certo tipo de crachá de visitante, desde que a gente recebe quando vai num prédio comercial, do que de fato uma chave real de uma fechadura. O crachá, ele precisa expirar no fim do dia, e no dia seguinte eu não posso mais usar, a não ser que eu seja revalidado, né? Que eu passe na recepção e revalide aquele crachá. A ideia aqui com os tokens é algo muito parecido com isso. Mas antes de prosseguir, precisamos falar sobre revogação do token, uma das grandes limitações do token JWT, que são, por natureza, como já comentado, stateless. Isso significa que o servidor não precisa olhar no banco de dados ou em um authorization server para saber se aquele token é válido. Ele só precisa checar a assinatura e com o mecanismo do JWT que a gente já viu em outros vídeos, isso acaba nos trazendo alguns problemas nesse universo. Se o usuário fez um logout, por exemplo, ou pior, ele foi demitido ou teve o seu equipamento roubado, você não pode esperar 1 ano, prazo para o token expirar, para cortar o acesso dele, certo? A gente quer esperar o menor tempo possível por questões óbvias de segurança. É claro que aqui a gente pode usar algumas estratégias que invalidam realmente o token JWT, mas vamos fugir um pouquinho do escopo desse vídeo, pois quaisquer alternativas nesse sentido, o token passa a ser stateful. Na verdade, não um token, né? A nossa arquitetura passa a ser stateful e perder essa característica de ser
autocontido e assinado. De novo, link aqui no card. Ok, mas então como resolver essa pendenga aí? É aqui que a gente coloca um ingrediente a mais no nosso processo de autenticação e autorização, o Refresh Token. Eu tenho certeza que, mesmo se você ainda não estudou a fundo esse assunto, você, como dev, já esbarrou com um retorno parecido com esse daí que está na sua tela, quando você faz um login em uma API, seja essa API sua ou de terceiros, uma que utiliza o Alpha, por exemplo. Se nunca viu, faça um teste quando acabar o vídeo. Quando for fazer login em algum site qualquer, dê um F12 e dê uma olhadinha no retorno do endpoint de login. A chance de ser algo parecido com isso é grande. Agora, olhando para esse retorno, cada campo tem uma função estratégica dentro do nosso processo de autorização. No user, são os dados básicos ali daquele usuário. Isso serve para o meu front-end saber quem é esse usuário logado, sem precisar fazer outras chamadas de API. Aqui é completamente opcional. O Access Token é, de fato, o nosso crachá. É o token que a gente já vem trabalhando aqui nos últimos vídeos, um JWT com uma duração curta, que você vai enviar no header authorization em cada requisição. O Refresh Token é o nosso campo novo aqui, é a nossa chave de renovação. A gente já vai ver eles com bem mais detalhes daqui a pouquinho. Expiry é o tempo exato, em segundos, que o seu Access Token vai durar. Isso ajuda ali, no caso do front-end, a se programar internamente para a renovação desse token. Mas não é nada obrigatório, viu? A gente já vai ver como funcionaria essa renovação no fluxo tradicional de front-end. Token Type define o esquema de autenticação, no nosso caso é o padrão Bearer, que indica que quem porta o token tem autorização, ou seja, se alguém capturar esse token por algum motivo ou de alguma maneira, essa pessoa acaba herdando todos os poderes que são fornecidos com ele e pode usar esse mesmo token através de ferramentas como Postman, curl e etc. Perceba que você tem dois tokens aí, o Access Token e o Refresh Token. O Access Token a gente já falou bastante em outros materiais, inclusive nesse aqui. Deve ter uma duração curta que deve ser enviado em todas as requisições. Já o Refresh Token tem uma duração muito maior e não vai em todas as requisições, ele só vai quando necessário, ou seja, quando o Access Token já não vale mais. Vamos entender como isso funciona. No primeiro passo, você faz o login e recebe ali as duas chaves. A vida segue normal, você vai utilizando a sua aplicação normalmente, até que no passo 2 o seu Access Token morre, ele expira. Nesse caso, a API, no nosso caso back-end, vai retornar o erro 401 unauthorized. É aqui que seu front-end entra em ação de forma silenciosa e brilha. No passo 3, ele percebe o erro 401, pega aquele refresh token que estava guardadinho ali sem mexer com ninguém e pede um novo Access Token para nossa API em um endpoint diferente da primeira autenticação normalmente, tá bom? Se o refresh token for válido, a API te entrega um novo Access Token e, no passo 4, a requisição original, que primeiramente tinha falhado com 401, é refeita com um novo token e dá sucesso. Tudo isso sem que o usuário perceba que a sessão dele quase caiu. Aqui, gente, a gente vê a importância do nosso back-end mapear os erros direitinho. É fundamental que o erro 401 seja vindo da maneira correta, para que o nosso front-end possa interceptar essas requisições e dar o tratamento adequado. E é aqui também que vemos a importância do nosso cliente, no caso um front-end, de implementar uma camada de interceptação de requisições HTTP, seja via interceptors, via middleware, via wrappers de client e etc. ali, dependendo mais da API que a gente está utilizando. Aí na tela eu coloquei um exemplo bem básico, tá, gente? Meio universal, um pouco mais didático, usando o Axios, para a gente entender como que funciona essa interceptação do erro e o reenvio daquele request uma vez que o token foi atualizado corretamente. Agora, eu tenho certeza que você está se perguntando, com toda a razão do mundo, mas se eu recebo dois tokens
e em algum momento eu vou precisar enviar esses dois tokens, aqueles problemas que eu mencionei lá no início do vídeo, com armazenamento e interceptação do Access Token nos logs, nos servidores, etc., não vão se repetir também no Refresh Token? Ah, danadinho, sim, a gente pode ter esses problemas sim. Mas tem um monte de estratégia que a gente usa para evitar esse tipo de problema com o Refresh Token em si. E a gente vai começar a ver essas estratégias agora, começando com onde armazenar esse token. Mas antes de continuar, se você está curtindo esse tipo de material, já peço que deixe seu like, deixe um comentário aqui para engajar e cheque sua inscrição. Não leva nem um segundo e ajuda demais o canal. A cada like, o YouTube recomenda esse vídeo para mais 5 ou 10 pessoas. Então se você quer ver mais materiais como esse aqui, eu conto com a sua ajuda, combinado? Voltando para o vídeo. Como eu já mencionei em outras oportunidades, armazenar essas informações desses tokens acaba sendo um problema, no caso, tanto para os Access Token quanto para os Refresh Token. Mas o Refresh Token é um tantinho mais sensível, um pouquinho mais delicado, porque através dele a gente consegue novos Access Token. Então eu julgo aqui que é imperativo que a gente tome um certo cuidado a mais sobre onde armazenar esse componente. As alternativas comuns que temos, principalmente se tratando de front-end, são as mesmas em relação ao Access Token. E a gente vai revisar direitinho aqui, tá? Para decidir onde guardar, vamos comparar bem resumidamente, com uma conclusão didática, as 3 abordagens que você vai mais encontrar por aí em aplicações de mercado, inclusive. A primeira é o Local Storage. É a mais fácil de todas, mas também a mais perigosa. Ela fica disponível para a nossa aplicação e qualquer script da página, o que significa que um ataque do tipo XSS pode roubar esse Refresh Token facilmente. Aqui eu diria com 100% de certeza que é melhor evitar. A segunda opção é in-memory, ou no estado da própria aplicação. Nesse esquema aqui, você guarda o token, uma variável, dentro da própria aplicação, como Redux, ou num service do Angular, por exemplo. É um pouco mais seguro contra roubo de scripts, né? Mas se o usuário der um F5 na página, ele acaba sendo deslogado na hora, porque aquela variável acaba sendo reiniciada. Isso acaba até sendo bom em algum sentido aqui para o Access Token, mas péssimo para o Refresh Token, ok? E o terceiro é o HTTP Only Cookie. Esse é o padrão profissional. O token é guardado pelo navegador, mas o JavaScript não consegue ler nada que está escrito nele, por limitação, por definição do próprio tipo de cookie. Isso blinda o seu Refresh Token contra roubos via scripts maliciosos, porém, nem mesmo a nossa própria aplicação tem acesso a ele, o que, né, acaba resolvendo vários desses problemas com armazenamento. E no caso do Refresh Token, a gente realmente não precisa de acesso a ele, a gente só precisa que ele esteja lá e seja válido. No caso aqui, eu seria taxativo em armazenar um Refresh Token no formato de um cookie HTTP Only. No caso de Access Token, ainda existe a possibilidade de usar alguma informação relevante que está dentro das informações que vêm autocontidas nele, como o tipo de perfil que o usuário tem acesso ao menu, o nome do usuário, enfim, qualquer tipo de informação mais básica desse jeito. No caso do Refresh Token, não, em nenhum momento devemos acessar os dados internos desse token pelo nosso cliente. Ele só serve literalmente para gerar novos tokens de autenticação. Então essa acaba sendo a solução ideal nesse caso de armazenamento. Mas agora você pode estar se perguntando também, por que eu não armazeno esse cara na minha API, no meu back-end? Confesso para vocês que já pensei dessa maneira quando comecei a trabalhar com Alf nos anos de 1900 e não interessa. Afinal, deixar algo assim importante no cliente parece ser contra-intuitivo, certo? Vamos entender agora por que colocar ele no back-end não funcionaria a contento. Ele acaba meio que perdendo o sentido se a gente armazena ele lá. Se você guardar esse cara só no back-end, o cliente ou o front-end não tem como provar quem ele é na próxima requisição. E aí você se perde no fluxo completo de autenticação. Para ele ter algum tipo de identidade, algum tipo de vínculo com o back-end, você precisaria de uma sessão no servidor, o que perde todo o sentido dessa forma de autenticação que estamos comentando. E como eu toquei nesse assunto agora, e a gente está falando de autenticação e autorização stateless, responde aqui no comentários antes de eu continuar o vídeo. O Refresh Token deve ser stateless
ou stateful? Poder, ele pode ser os dois, tá bom? Mas o que é padrão da indústria, o que se usa comumente hoje em dia, é que ele seja stateful. Explico. Se o nosso refresh token for stateless, a gente cai nos mesmos problemas de inspiração de um access token stateless, de um JWT tradicional. Portanto, a gente precisa da figura de um banco de dados, falando aqui de uma maneira bem genérica, tá, gente? Não necessariamente é um banco de dados real, para validar ou revogar esse cara quando necessário. No ALF, esse papel do banco de dados é executado pelo chamado Authorization Service, ou melhor, Authorization Server. Num próximo vídeo a gente fala um pouco mais sobre isso quando a gente estiver falando de OAuth, ok? Mas já deixa a ideia guardadinha aí em background. Ué, mas se for para ser stateful, não é melhor eu ser stateful com tudo, inclusive com meus access token? Se você fizer o access token stateful também, você acaba de criar um gargalo de performance gigante. No papel eu sei que parece mais seguro, mas na prática você mata a escalabilidade da sua API. Já falamos exatamente sobre isso no vídeo que a gente fala de arquiteturas stateful. Mas o resumo aqui é que se o seu cliente faz 1000 requisições por segundo, por exemplo, são 1000 requisições que devem ser validadas no banco ou no servidor de autenticação ou de autorização. Usando o Access Token com stateless, somente nos momentos em que esse cara para de valer, é que validamos novamente nesse servidor ou no nosso banco de dados com o nosso refresh token. E é nesse ponto aqui do vídeo que a gente precisa falar do conceito de janela de exposição. A gente aceita que o Access Token seja stateless porque ele deve durar muito pouco. Por exemplo, 5, 10, até uns 15 minutos. Se você banir um usuário agora, no pior caso que pode acontecer é ele continuar acessando o sistema por mais 5 ou 10 minutos até aquele token específico expirar. E a partir daí, como o refresh token vai estar revogado, invalidado no servidor, ele não vai mais poder renovar. Para a maioria das aplicações, rede social, e-commerce, back-office, esse risco é aceitável em troca de uma performance 10 vezes maior e de ganharmos muito escalabilidade. Agora, se você trabalha em um sistema que não aceita esse tipo de risco, como algo relacionado a operações financeiras de alto valor ou de alta criticidade, sistemas de tempo real, operações com PIX, sistemas do Banco Central, operações sensíveis, e nem mesmo essa janela curta seja aceita, aí provavelmente você vai precisar rever o modelo de autenticação e autorização aí do seu back-end. Agora vamos falar brevemente de dois aspectos bem interessantes no que diz respeito à segurança da utilização do nosso refresh token. O primeiro aspecto é o chamado de refresh token rotation, ou também conhecido como anti-replay. Essa técnica é bem poderosa. Em vez de um refresh token acabar durando, 7 dias e ser usado várias vezes, a gente torna ele descartável. Como assim? Toda vez que o cliente utiliza um refresh token específico para ganhar um novo access token, a API invalida esse refresh token que acabou de ser utilizado e entrega o novo refresh token junto com esse novo access token. Tá, mas por que eu faço isso? Se um invasor tem acesso e consegue roubar também o refresh token e tentar usar, e o usuário legítimo usar logo em seguida, ou vice-versa, tá bom, gente? A API detecta que um token antigo foi reapresentado e pode-se entender isso como uma fraude. Nesse momento, você pode tomar a decisão de deslogar o usuário de todos os lugares possíveis, de uma maneira preventiva, tá bom, gente? E é como se fosse um sistema de alarme automático. Dessa maneira, o usuário legítimo, que é quem realmente tem as credenciais daquele usuário, vai autenticar novamente, receber novos tokens e seguir o seu fluxo dentro da aplicação normalmente. E o segundo ponto relacionado à segurança, que pode ser interessante nessa implementação, é o chamado fingerprinting, ou vinculação de dispositivos. Aqui o conceito é que, além do token ser válido, ele precisa ter que estar nas mãos de quem o solicitou. Como assim? Como que eu faço isso?
Quando o usuário faz o login, você pode capturar elementos como o user agent daquela requisição, ou um hash qualquer do dispositivo, em caso de mobile, por exemplo, e guarda isso atrelado ao refresh token no seu banco de dados ou no seu servidor de autorização. Se o refresh token for apresentado por um navegador ou um dispositivo completamente diferente e suspeito, você bloqueia a renovação, como fizemos no exemplo anterior. Aqui também pode fazer o logout, né, em todos os dispositivos, caso seja interessante aí para o seu aplicativo, para o seu back-end. Mas é isso, galera. Embora entender esse fluxo seja vital, você não precisa e muitas vezes não deve realmente implementar cada linha dessa lógica do zero. Hoje, ferramentas de IAM como Keycloak, Auth0 ou o próprio Spring Authorization Server já entregam esses padrões prontos e validados pelo mercado. No entanto, ferramentas não substituem o critério técnico. Sem dominar esses conceitos de stateful, stateless, as camadas de segurança por cima do refresh token, o funcionamento de um refresh token, você acaba configurando o seu ambiente de autenticação e autorização no chute, criando brechas de segurança mesmo sem saber. Esse conhecimento é o que te dá o controle para usar a ferramenta do jeito certo. Eu não sei vocês, mas é por isso que eu vejo valor nesse tipo de conteúdo aqui, principalmente em tempos de vibe code. E se esse vídeo te ajudou, de alguma maneira, te deu uma perspectiva nova, peço que compartilhe com o seu time, compartilhe com o seu tech lead, para a gente ganhar mais tração aqui no canal e o YouTube entregar para mais gente. Deixa um comentário aqui também se você já conhecia o Refresh Token, usa no automático, já sabia como funcionava, tem algum ponto que sentiu falta aqui nesse vídeo, combinado? Mais uma vez agradeço a sua paciência e a gente se vê no próximo vídeo.